Depois, depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão, vinha ter com ele e disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia que o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco? E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai sentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Sentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também dos peixes quantos eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de pães, cevada, e sobejaram o que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. E entrando no barco, passaram o mar em direção a Capernaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento soprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar. E aproximando-se do barco, temeram. Porém ele disse: sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. No dia seguinte, a multidão que estava da outra banda do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os discípulos naquele barquinho, mas que os discípulos tinham ido sós, contudo outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Capernaum em busca de Jesus. E achando-o na outra banda do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que viste, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creis naquele que ele enviou. Disseram, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, que está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu?
Respondeu Jesus e disse: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu veio a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vocês, pois, comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne? Jesus disse: Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e meu sangue é bebida. Quem come a carne e bebe o sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Capernaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: Isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se for meu Pai não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o que vai me trair. E isto dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. João 7. Depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Estava próxima a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: Sai daqui, vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo teus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pode aborrecer, mas ele me aborrece a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa, eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E, havendo-lhe dito isto, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: Onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: Ele é bom, e outros diziam: Não, antes ele engana o povo. Todavia ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe estas letras, não as tendo aprendido? Jesus respondeu: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá, se ela é de Deus, ou se falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiramente o que há nele em justiça. Não vos deu Moisés a lei,
e nenhum de vós observa a lei. Por que procurais matar-me? A multidão respondeu e disse: Tens demônio, quem procura matar-te? Respondeu Jesus: Fiz uma obra e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão. Não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a justiça. Então alguns de Jerusalém diziam: Não é este o que procuram matar? Ei-lo aí, está falando abertamente, nada lhe dizem. Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde é, mas quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Clamamos, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: Vós conheceis-me e sabeis de onde sou. E eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas. E os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe Jesus: Ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Disseram os judeus uns aos outros: Para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará aos gregos? Que palavra é esta que disse: Buscar-me-ei e não me achareis, e aonde eu estou, vos não podeis ir. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que havia de receber, os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então muitos da multidão, ouvindo estas palavras, diziam: Verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: Este é o Cristo. Mas diziam outros: Vem, pois, o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. E eles lhe perguntaram: Por que o não trouxeste? E responderam os servidores: Nunca homem algum falou como este homem. Responderam, pois, os fariseus: Também vós fostes enganados? Creu nele, porventura, algum dos principais dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei. Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes: Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram-lhe: És tu da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, e cada um foi para a sua casa. João 8. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e sentando-se os ensinavam. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no adultério. E na lei de Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando, endireitou-se e disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um a outro e começaram pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te, não peques mais.
Falou-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disse, pois, os fariseus: Tu testificas de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus: Ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-ei e morrerei do vosso pecado, para onde eu não podeis ir. Diziam os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: Para onde eu vou não podereis ir? Dizia-lhe: Vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus disse, isso mesmo que já desde o princípio disse, muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam o que ele disse. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixa só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo estas coisas, muitos creram nele. Jesus, dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responde ele, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu que sereis livres? Respondeu Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho é que fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai, vós sabeis do que também viste junto do vosso pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão. Jesus disse, se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, o homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido, Abraão não fez isto. Vós dizeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse Jesus, se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não puderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, vós não credes. Quem dentre vós me convence do pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam os judeus e disseram, não dizemos nós bem que és samaritano? Jesus respondeu, eu não tenho demônio, antes honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, a quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém aguardar a minha palavra, nunca verá morte. Disseram os judeus, agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão, profetas, e tudo dizes para aguardar a minha palavra, nunca verá morte? És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram, que te fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o que dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. Se disser que não o conheço, serei mentiroso.
mas conheço, guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu já sou. Então pegaram em pedras para atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. João 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os discípulos perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os pais que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e sobre a saliva fez e untou com os olhos o cego. E disse, vai-te, lava-te no tanque. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigando? Uns diziam, é este, outros, parece com ele. Ele dizia, sou eu. Diziam, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez-me lodo e untou-me os olhos. E disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Disseram, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, ao fariseu que tinha dito o cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. Ele disse, pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e vejo. Então os fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? Ele respondeu que ele é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que eu agora via. Perguntaram-lhe, dizendo, este é o vosso filho, que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e nasceu cego, mas que agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos. Não sabemos, tem idade, perguntai a ele mesmo, e ele falará por si. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, é ele que, havendo sido cego, agora eu vejo. Tornaram a dizer, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhe, já lhe disse, e não ouvistes, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, discípulos, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram, discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse, nisto, pois, está a maravilha que vós não sabíeis, de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram, tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós, e expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Jesus disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Ele disse, creio, Senhor, e eu adoro. Disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem sejam cegos. Aqueles 2 fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram, e também nós somos cegos? Disse Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.